A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Nós estamos no 5º dia do nosso jejum. Nós estamos usando o livro que tem como tema A Igreja Fora das Paredes. E hoje eu quero fazer a leitura do 5º capítulo, que tem como tema Evangelismo. E o texto que nós vamos ler se encontra em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22 ao 23, que diz assim: Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. O evangelismo é um dever de todo crente, e não apenas dos pastores. Na verdade, como pastores, o nosso papel principal é equipar os crentes para uma missão, sem nos esquecer que antes de sermos pastores, nós também somos crentes. E também temos o papel de evangelizar. E eu quero falar sobre isso, compartilhar com você, usando o texto de 1 Coríntios, o texto que nós acabamos de ler, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22 a 23. Nesse texto nós vemos o apóstolo Paulo. Ele fala sobre o seu trabalho como evangelista para a cidade de Corinto. Paulo não estava preso por ninguém, mas voluntariamente ele se fez escravo de todos. Com que propósito? A fim de ganhar o maior número possível, livre de todos os homens e ainda servo de todos os homens. Porque Paulo era livre, ele estava capacitado a servir a outros e a renunciar aos próprios direitos por amor a essas pessoas. Muitos julgam equivocadamente a atitude de Paulo, pensando que ele continua procedendo igual a um camaleão, mudando as suas atitudes, mudando a sua mensagem a cada nova situação. Não é isso que Paulo está ensinando. Paulo não está falando de uma vida dupla. O que ele está defendendo é uma flexibilidade para apresentar o evangelho em diversos contextos. Paulo não aponta a ideia de ajustar uma mensagem para agradar pessoas, para agradar algum auditório. Paulo era um embaixador e não um político populista. Nós estamos em tempo de eleição, ele não é nenhum político populista. Há dois perigos quanto à evangelização. O primeiro é mudar a mensagem. O segundo não contextualizar os métodos. Primeiro tópico desse capítulo é os métodos. Cabe ao portador da mensagem entender, conhecer além da mensagem o povo para quem está pregando. Paulo contextualizou seus métodos para alcançar os melhores resultados. Quando ele pregava para os judeus, normalmente começava o seu sermão com os patriarcas, vinculando as boas novas do evangelho com a história do povo judeu. Porém, quando Paulo pregava aos gentios, ele tinha outra abordagem. Quando ele estava no Areópago, falando para os gregos, ele começou com o Deus da criação. Isto é ser sensível e usar sabedoria. Ele não adulterou o conteúdo do evangelho, mas apresentou-o de forma adequada aos seus ouvintes. O pregador, ele precisa conhecer a palavra e as pessoas para quem prega. Jesus também usa métodos nas suas abordagens. Para Nicodemos, um doutor da lei, Jesus disse: você precisa nascer de novo. Para a mulher samaritana, proscrita da sociedade, que se sente escorraçada, Jesus pede um favor: dá-me de beber. Para Zaqueu, um publicano odiado, Jesus disse: eu quero ir à sua casa hoje. Para um paralítico desanimado, Jesus perguntou: você quer ser curado? Jesus tinha diferentes abordagens para pessoas diferentes. Ele nunca mudou a mensagem, mas sempre usou vários métodos. O mais importante é entender que o evangelismo não é uma agenda, mas é um estilo de vida de cada crente. O grande propósito dos métodos no evangelismo é construir pontes para uma transmissão fiel da mensagem, que é o evangelho. Uma abordagem simples e adequada constrói pontes em vez de erguer paredes.
A sensibilidade abre caminho para uma evangelização eficaz. O segundo ponto desse capítulo é a mensagem, que é a pregação do evangelho. Eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe o que é evangelho? Parece uma pergunta um pouco óbvia para um público composta basicamente por crente. Mas se eu perguntasse a você agora, o que é o evangelho? Você saberia responder de forma completa, sequencial e lógica? Às vezes fazemos isso. Pregamos a palavra, não pregamos o evangelho. E achamos que pregamos o evangelho. Às vezes pregamos qualquer outra coisa. E pior, que não é o evangelho. Eu costumo falar do evangelho sobre uma história com 4 atos, que é criação, queda, redenção e consumação. Como explicar esses atos? Presta atenção nisso. Deus é bom. E mesmo diante da bondade do Criador, o homem se voltou contra Deus e pecou. E o salário do pecado é a morte. É a morte física, espiritual e eterna. As nossas obras são insuficientes para sermos salvos. E Deus manda um substituto para nós, que nasce de forma milagrosa, através de uma virgem, para morrer em nosso lugar. E a justiça de Deus foi satisfeita nele. Ele foi o nosso substituto. Ele é o Filho amado do Pai, que fez com que nós nos tornássemos também amáveis a Deus, mesmo sem termos mérito algum. Da mesma forma que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ele também diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Na ressurreição de Cristo, nós ressuscitamos com Ele. Aleluia! Essa é a mensagem do Evangelho, de forma resumida, contada de uma forma clara, sequencial e lógica da redenção. Entender que o Evangelho é o centro da Bíblia é fundamental para a pregação do Evangelho, independente do texto, de Gênesis a Apocalipse. Vamos encontrar em toda a Escritura o ponto de contato com essa mensagem. O terceiro ponto desse capítulo, os ladrões do Evangelho. Eu gosto de uma frase atribuída ao grande pregador Spurgeon, que diz: evangelismo é o mendigo contando ao outro onde encontrar pão. Aleluia, frase poderosa. Não podemos nos esquecer que o nosso trabalho como evangelista é proclamar a mesma mensagem que nos salvou. Não quero nem entrar no mérito de outros que pregam autoajuda. Usam isso, não quero nem entrar nisso. Não evangelizamos quando falamos de cristianismo sem falar de Cristo. Tenho uma impressão que estamos falando demais sobre coisas cristãs, mas falando pouco de Cristo. Se ficarmos o tempo todo rodeando com determinados temas sem apresentar Cristo, o Evangelho, não estamos evangelizando. Cristo não morreu para estabelecer um reino, mas para a realidade de um reino eterno. Essa é a nossa grande esperança. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5 diz assim: mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, complete completamente o seu ministério. Concluindo esse capítulo, como crentes, precisamos especialmente de um coração de um crente e fazer o que for para levar as pessoas à fé salvadora e contagiar outros crentes para sair das paredes da igreja. O nosso chamado é para ser um evangelista e não de um apologista de causas desse mundo. A palavra de Deus transcende toda a sabedoria humana, diferenças étnicas, sociais e culturais. Para a meditação, qual é a dificuldade? Qual é a sua dificuldade para evangelizar? E a segunda coisa é uma afirmação. O evangelismo é um dever de todo crente e não apenas dos pastores. Qual é a sua opinião a respeito dessa afirmação? Amém? Deus te abençoe, que você possa receber essa palavra da parte de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aleluia.